Oi, Mari. Boa noite. Eu estou esperando a Cláudia aqui. Boa noite. Esse é o Instagram dos Afluentes. Elisa já entrou. Cláudia, se você pudesse comunicar por aqui, porque pelo WhatsApp eu não consigo acessar agora. Posso adicionar a Elisa? Já? Ou você tem algum recado? Ou posso nos apresentar diretamente? Boa noite a todas e todos. Bom, acho que está tudo certo na conexão, né? Então, pronto. Só um minutinho, Elisa. Eu estou seguindo as instruções da Cláudia aqui. Boa noite, Daniel. Boa noite, Cláudia. Conseguimos! Deu certo. Bem-vindo aos Espaço Afluentes. Obrigado você. Obrigado Tá, pelo convite. tá com esse cenário lindo aí atrás, né? Pois é, tô aqui ainda, tá vazia, já fechamos há 2 horas, mas Maravilha. sempre é um bom cenário. Muito bom, ótimo cenário. Deixa eu baixar aqui meu negócio porque está muito alto para o meu rosto. Então, boa noite a todos. Nós hoje vamos fazer mais uma live do Afluentes. Hoje vamos ter com a gente o Daniel Lousada, que é o dono da livraria Leonardo da Vinci, como a gente pode ver, essa livraria maravilhosa que, né, resiste diante de tantas dificuldades e de tantos desafios, né, pelos quais a gente está passando aqui nesse país nosso. E vamos ter a Elisa Ventura, que também é livreira, dona das livrarias Blux, que, se eu não me engano, tem 5 ou 6, né, entre Rio e São Paulo. E ela foi sócia da editora Aeroplano e diretora da FLUP, a Festa Literária das Periferias. O Espaço Fluente, para quem não conhece, é um coworking localizado no centro da cidade. Inclusive, nós somos vizinhos do Daniel, que no momento da pandemia ele está fechado desde março. E enquanto a gente está de quarentena, nós que sempre temos uma programação cultural bastante ativa no Afluente, porque ele é um coworking, mas ele é um coworking diferenciado. Ele contempla artes, ele faz eventos de ideias, desenvolvimento pessoal, coletividade. Então, a gente migrou toda essa atividade cultural para a plataforma virtual. Então, a gente está fazendo as lives aqui e depois a nossa live fica gravada no nosso Instagram e vai subir para o YouTube, onde as pessoas podem também consultar, ver, tem playlist, como a gente chama, né? A minha irmã e sócia Mariana Roquete Pinto, ela guarda todas as referências que são feitas nas lives, então fica muito engraçado e interessante. Então sejam todos bem-vindos. Eu entrei só para fazer as honras da casa e já vou me retirar para o Daniel poder convidar a Elisa, que está aí esperando para entrar, tá? Parabéns para vocês, nós somos fãs de vocês e torcemos muito para que essas livrarias maravilhosas que fazem a maior diferença na nossa vida, como cidadãos e cidadãs dessa cidade, que elas tenham longa vida. Daniel, um beijo, Obrigado. seja bem-vindo, tá? Obrigado pelo convite. Beijão. Obrigado. Pronto. Agora, pessoal, vamos adicionar a Elisa. Entrei Elisa, assim, Daniel. tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, a Obrigada, gente Mari, obrigada, Cláudia, aí, pelo convite. Estamos aí juntos de novo, né, Daniel? de novo, é o que eu ia falar, a gente tem se falado bastante aí, né? O momento pede, né? Infelizmente, não com uma pauta nem sempre positiva, né? Mas para dividir aí Sim. algumas angústias, dores e incertezas, né? Mas Eu também um acho que pouco de esperança, né? esse meio da gente, às vezes, a sensação que eu tenho é que conversa muito pouco, né? A gente troca muito pouco, né? Eu sinto É, muita falta, assim, de poder trocar, conversar, enfim, a gente poder
trocar experiências, né? Tá todo mundo no mesmo barco, né? Sim, sim. Não, sem dúvida. E no nosso caso aqui, né, pelo menos no meu caso, você já, quando eu cheguei no Rio, eu entrei em contato com você e você foi super, enfim, aberta e super solícita aí para a gente conversar e dividir informações. Isso é essencial, né? Isso é importante, Sim, porque sim, sim. e no nosso, como você disse, né, no nosso segmento, assim, ainda mais, né? Porque é um segmento com é uma pequena, a gente faz parte de uma indústria muito pequena, né? Marginal, É, né? Com muitas dificuldades, com muitas bastante frágil, né? E aí você vê que, bom, isso o coronavírus, agora a pandemia afetou enormemente, né? Toda a indústria, enfim, toda a economia, mas como o livro é frágil, como sente, né, automaticamente, né, tanto o varejo de livros, que já é, enfim, uma sim. situação delicada, quanto a indústria editorial, né, como um todo. Eu sinto muito, assim, porque eu acho que seria um bom momento para a gente sentar e repensar, né? Porque eu acho que o momento pede a gente repensar um pouco, não só o modelo de negócio, mas assim, o que que a gente pensa, o que que a gente quer, quais são os. Eu penso muito no que é a tal da livraria do futuro, né? Que todo mundo fala, o que que vai ser da livraria. Na verdade, eu já penso isso há muito tempo, assim, né? Eu Uhum. tinha essa mania, ano passado eu olhava para a livraria e falava que estava velha, que a livraria já estava velha, que a gente tinha que repensar, e agora mais do que nunca, né? Assim, eu acho que é o momento da gente... E eu acho que seria tão bom, tão importante que a gente conseguisse sentar todo mundo, nem que seja virtualmente, né? E Uhum. trocar essas ideias, né? Porque ao contrário de São Paulo, que eu tenho um pouco de vivência do mercado lá, no Rio nós somos amigos, somos, né, estamos todo mundo perto, muito diferente do mercado de São Paulo, eu acho, né? Eu vejo o mercado de São Paulo, as pessoas estão muito cada um fazendo o seu negócio, as pessoas não trocam, não conversam. Eu acho que aqui no Rio, como o mercado é pequeno também, a gente está falando de poucas, né, livrarias, seria muito bom se a gente tivesse esse exercício assim, de se encontrar e de conversar e de pensar junto, porque, de novo, não acho que a gente seja concorrente, eu acho que a gente está junto no mesmo barco, então Uhum. é bom para todo mundo, né? Acho que são coisas. A gente tem algumas iniciativas, ano passado fez algumas iniciativas conjuntamente de evento, com argumento, com a timbre, e foi muito Sim. bom, assim, foi uma coisa muito Uhum. positiva, porque a gente foi agregando um público do outro, né? Quer dizer, quem ia na timbre começou a ir na Blux, e assim, tudo em torno de evento, mas no fundo, acho que foi muito positivo, assim, essa troca, né? O público viu isso com muita simpatia também, Sim. perceber que a gente está junto, né? Uhum. Então, eu fico sempre com essa ilusão, não sei se é ilusão ou com esse desejo, de que a gente pudesse se juntar e pensar mais do que nunca agora, né? Eu não estou nesse cenário tão bonito porque minha loja ainda está fechada, então o meu cenário é de casa, não é da loja. Sim, Mas, sim. enfim, eu acho que a gente tem um bom momento aí para a gente repensar tudo, né? E a Sim, própria sim. coisa que a gente conversa sempre é a relação com as editoras, né? Como é que é isso? Como é que a gente pode melhorar isso, né? Porque eu acho que a gente está num momento muito delicado, né? A gente já conversou Uhum. sobre isso. Essa relação tá muito complicada, mais do que nunca, né? De alguma forma, a gente sempre teve ali questões, né? E, Uhum. de novo, sempre, parece que sempre nos olhando como, não adversários, mas como se não fôssemos parceiros, né? E a gente Uhum. sabe que um precisa do outro, né? Então, Uhum. tirando raríssimas exceções, por acaso eu vi o Cláudio Lima da Cobogó entrando agora, e é uma das grandes exceções de pessoas de editoras super parceiras como a Cobogó, Uhum. mas assim, não é uma prática, né, do mercado como um todo. Então, Uhum. eu acho que tem muita coisa aí para a gente mexer, né, conversar. E o momento é um bom momento, eu acho, para isso, né? Sim. Não, tô totalmente de acordo. Essa questão, né, de falar concorrência, né?
Olha, a gente tem um mercado tão pequeno, mas tão pequeno, tão poucas livrarias, a gente sabe, né, do déficit que a gente tem, da escassez de, não só de livrarias, mas de leitores mesmo, né, quer dizer, a gente tem um número baixo de leitores, um consumo baixo de livros, mas o número de livrarias é tão pequeno e diminuiu nos últimos anos, né, por conta do fechamento aí, mesmo nas grandes cidades, né, por conta do fechamento das grandes redes, que com todas as limitações ainda cumpriam um papel de distribuição, de promoção do livro, etc. Mas é tão pequeno que já não existe concorrência, né? Se existisse, né? Porque a não ser que você tenha uma concorrência direta, enfim, porta a porta, né? O que praticamente não existe mais. E considerando também os modelos, né? Porque as livrarias independentes ou as livrarias, as pequenas redes, como você, né? Não, o termo rede aí não é depreciativo, não. Você tem mais de uma loja, né? Elas se estabelecem, elas vivem, elas cultivam a sua clientela, os seus clientes, seus leitores, com base na sua personalidade, no seu estilo, nos seus livreiros, no seu acervo, e não em preço, né? Eu acho que o nosso concorrente de livrarias como as nossas, seja a Da Vinci, que tem uma livraria, ou a Blux, que tem 5 ou 6, né? 6 livrarias, são as grandes corporações que vendem o livro abaixo do custo. Isso sim, esse é o concorrente. Agora, uma pessoa que vai na Da Vinci, a Da Vinci tem um determinado perfil, de repente não se encaixa naquela pessoa, mas ela gosta de livraria. Ou, de repente, ou algum dia ela sente vontade de ir na Da Vinci, no outro dia na Blux, no outro dia num evento na Timbre, na Argumento, sei lá. Então, é absolutamente complementar. Essa ideia de concorrência, de fato, acho que... eu até brinco, porque eu acho que a gente acaba, eu brinco assim, que o cliente, ele sai da Blux, vai na Da Vinci, vai na Argumento, vai na Timbre, no fundo é o mesmo público que está circulando, né? Eu acho que a grande questão aí é qual é o trabalho que eu acho que a livraria pode fazer e deve fazer, e eu acho que essa questão dos eventos contribui muito para se criar um novo público, né? Para a gente poder, porque senão a gente está só trocando aí, a gente está trocando esse público, né? Então, assim, a questão desse modelo de livraria, com muito evento, com uma participação mais direta, com os donos estando presentes, o Marquinhos estando presente, Kiki, você, eu, enfim, eu acho que isso de cara já é um modelo diferente, né? Já é um modelo que as pessoas entendem que é uma livraria diferente. E eu sempre falo, toda vez que alguém entra na Blux procurando preço, ela não vai achar, eu não tenho preço de concorrência. A pessoa entra na Blux procurando livro. Se ela for procurar preço, não é ali que ela vai procurar, não é ali que ela vai achar. Então, assim, eu acho que o grande desafio da gente, de nós todos, é a gente aumentar esse público, né? Falar para mais gente, porque senão a gente, enfim, fica ali, né? O Rio de Janeiro acaba que a gente se concentra em muito poucos bairros, em muito poucos lugares, e está falando para o mesmo público o tempo todo. Como é que a gente consegue aumentar esse público? Como é que a gente consegue trabalhar melhor um outro público que a gente, de alguma forma, não tá, desculpa, tocou aqui, não está atendendo, né? Então, enfim, acho que tudo isso, acho que a gente ainda tem muitos desafios, graças a Deus, assim, eu acho que a gente ainda tem muita coisa para trabalhar, né? Muita coisa que a gente ainda pode fazer. Mas, de fato, eu acho que a gente tem que repensar muito agora, né? O modelo, eu não sei, eu não abri, praticamente só abri uma loja, 2 lojas, eu não sei como é que está o movimento para você, enfim, para todo mundo que já abriu. Mas a sensação é que isso vai demorar muito tempo ainda, né? Para voltar ao normal. Qual suas que já abriram? A de Niterói, que abriu a semana passada, lá no Reserva Cultural, e a do Shopping Frecaneca, em São Paulo. Mas, enfim, o movimento nem de longe o que era, né? A gente está trabalhando com um movimento muito menor. E eu acho que isso vai demorar um bom tempo. Eu digo que esse ano é um ano que eu não sei se a gente chega perto do que a gente estava, né, no ano passado, né? Então... Na falha. Não, o movimento está super fraco, enfim, tá 1/3, né, do que nos melhores dias, né, tá 1/3 do que era, né?
Então, a venda está muito concentrada no site, enfim, a venda online, porque, de fato, a venda na loja, o fluxo é muito pequeno, né? Embora é interessante que o valor do ticket, né, das compras tenha aumentado bastante. Então, são Eu compras... senti isso também. São compras grandes, né? Então acaba fazendo uma diferença e acaba sendo esse terço da venda. Agora, eu acho que a pandemia, né? Você tem problemas estruturais aí do mercado do livro, né? Esses embates que você citou a gente fala, eu acho que falou também na outra live que nós participamos juntos com as editoras, né? Parte de uma, em primeiro lugar, parte de uma não apenas de uma estrutura do mercado, mas qual é a legislação em torno do mercado, né? Onde tudo é permitido, basicamente, né? Então, por exemplo, você tem agora, segundo os dados aí disponíveis, né? Embora não são abertos globalmente, mas dá para se ver por editora, a escalada exponencial, né, da Amazon, da participação nas vendas. E isso com a dependência das editoras cada vez maior da Amazon, né? E a gente sabe onde isso leva, né? E por consequência um desempenho muito abaixo do catálogo ou de determinados lançamentos de determinadas editoras, porque não se tem a exposição, a compra por impulso, que se dá na loja, inclusive na venda que se reverte no site, né? A pessoa vai na Blux, vai na DaVinci e acaba comprando, enfim, vê o livro e acaba comprando em outro lugar. Mas isso explodiu, né? Quer dizer, você tem uma venda espetacular, você tem aí a maior parte das lojas físicas fechadas, ou as que estão abertas com movimento bastante reduzido, e essa dependência se agrava. Agora, o que eu acho importante, a gente sabe que todo mundo tem que pagar suas contas, todo mundo tem os seus problemas, todo mundo tem funcionários e muitas vezes, enfim, a maior parte, né, são pequenas empresas, a maior parte das empresas do mercado editorial são pequenas empresas que têm uma estrutura financeira frágil, né, assim como as livrarias. Dito tudo isso, né, essa compreensão, essa comunhão aí, né, de situação, digamos assim, nesse contexto fica bastante claro algumas ilusões, assim, né, que eu acho que precisaria pelo menos se refletir sobre elas, né? Por exemplo, a venda direta, né? A venda direta parece que foi inventada agora por parte das editoras, considerando, digo, muito bem, há uma necessidade, você precisa vender, tem livrarias que não pagam, tem tudo isso. Agora, onde leva no médio prazo, não digo nem no longo prazo, onde leva no médio prazo a venda direta por editoras? O que acontece com o catálogo das editoras? O que acontece com os lançamentos das editoras? É um expediente imediatista, é um expediente que dá um resultado, mas hoje você tem editoras que dividem o seu faturamento entre venda direta e Amazon, e o resto, que é residual ou pequeno. Eu pergunto, onde uma editora acha que vai chegar, né, se ela pretende, enfim, construir uma história dessa forma? Uma vez o Marquinhos do Argumento falou isso, assim, se a livraria vira showroom, né? As pessoas entram, olham, usam o nosso Wi-Fi, nosso ar-condicionado, nosso funcionário, nossa inteligência, tudo, e compra na Amazon, compra direto na editora. Então, assim, eu acho lindo esse discurso das editoras, né, que não, livraria independente, é quase que um fetiche, né, quase que é aquele livro que a gente põe na estante para aparecer na live, né, porque, assim, é isso, quer dizer, cada vez mais as editoras estão nessa coisa de vender direto. Uma vez eu ouvi diretamente da editora, preciso pagar minhas contas, nem existia pandemia, não estava nem se falando de pandemia. E o argumento é, preciso pagar minhas contas, vou vender direto. Então, assim, realmente, assim, qual é o papel da gente, né? O que essas editoras esperam? O que elas esperam? Que a gente sobreviva de que forma, né? Então, assim, eu vejo muito esse discurso, com raras exceções, mas muito esse discurso da livraria, principalmente da livraria independente, que é importante ter o livro, mas é isso, tá todo mundo vendendo no seu site. Editora não é livraria, editora é para editar, não é para vender. Então, assim, a gente sabe onde isso vai dar, né? Você falou, essa dependência da Amazon, a gente já viu isso antes no mercado, né? E é óbvio que isso é um tiro no pé, daqui a pouco isso vai, não é agora, a gente sabe que não é agora, mas isso vai dar merda, não tem outra palavra, né?
Agora, assim, eu realmente, assim, tem horas que eu fico muito desanimada, viu, Daniel? Eu falo, porra, como é que vai ser essa relação com essas editoras? Agora, mais do que nunca, porque todo mundo descobriu e sabe que pode vender no site. E aí tem a tal da promoção, né? Tem a tal do desconto. Então, tudo tem desconto. Quer dizer, então você passa o ano inteiro trabalhando, que nem um louco, abrindo a sua livraria, e aí vem o cara lá da editora tal e põe lá 40% de desconto, 50% de desconto, e quer que a gente venda, né? E ainda reclama porque não vendeu, porque o livro isso, porque o livro não está aquilo. Então, assim, eu não sei, eu acho que essa relação realmente das editoras da livraria com a livraria, eu não sei onde isso vai dar, entendeu, Daniel? Não sei. E tem uma questão aí que eu acho importante, é o seguinte, porque quando a gente inseta essas discussões, ou levanta isso, se resume, né? Se resume o sentido dessa oposição, não oposição, mas dessa, enfim, dessa reflexão, né? E dessas diferentes visões a uma oposição mesmo, né? Então, assim, as livrarias são o mal, as livrarias são inadimplentes, as livrarias são irresponsáveis, as livrarias são isso, são aquilo, etc. É evidente que os negócios têm que ser sustentáveis, né? É evidente. Agora, e cada um é responsável pelos seus negócios. Isso é uma obviedade, né? Tirando a hipótese de você ter alguém desonesto que esteja enriquecendo, né? Normalmente tem um pequeno livreiro, aliás, né? Que faz isso, né? Eu acho que foram as grandes redes, né? Eu não conheço nenhum pequeno livreiro. Parece, né? Às vezes me comparam. Né? Não sei, às vezes me comparam assim com a inadimplência da Saraiva da Cultura. Eu acho... Acho estranho, eu acho que eu estou longe disso, mas enfim, eu já ouvi isso na pandemia. E teve gente que comprou helicóptero, né? Eu não sei, o seu eu nunca vi, o seu helicóptero. Não, eu não tenho, eu tenho um carro 2011. Não comprei o helicóptero ainda. Mas tem esse discurso, né, maniqueísta de que as livrarias são a fonte do mal, né? Então as livrarias estão... E não refletindo sobre, de fato, o problema. E ainda, repito, considerando a necessidade das editoras sobreviver, todo mundo sabe onde aperta, etc. Mas aí, se você pensar na indústria como um todo, na organização da indústria, num projeto, né, de permanência, e não simplesmente num ganho imediato, né, que pode ser muito bom, aliás, pode, né, e é muito bom. Aí você comparar a livraria, de fato, consignada, paga em 60, 90 dias, e a Amazon compra firme, etc., precisa do caixa. Ok, a gente sabe onde isso leva também depois. Né? E a gente sabe o prejuízo social que isso ocasiona. Em todas as dimensões, né? Na dimensão da bibliodiversidade, inclusive, né? Na dimensão do acesso das pessoas ao livro, na dimensão ambiental, na dimensão das relações trabalhistas e por aí vai. Todas as dimensões são prejudicadas em relação ao comércio local como um todo, né? Porque a Amazon não é livraria coisa nenhuma. Esses dias eu ouvi alguém falar, a Amazon está à venda nas seguintes livrarias da Amazon. A Amazon não é livraria, aliás, a Amazon não é nada. Né? Não, a Amazon vende logística para mim. Logística. Logística. Mas apesar disso... Não, pode falar. Não, fale. Tá. Não, apesar disso, só para ressaltar um outro ponto aqui que você falou, eu acho muito interessante, e nessa pandemia isso veio com muita força, e isso não é exclusivo do Brasil, né? Eu vejo que veio também, e veio em outros países também se viu isso, né? De falar em livraria independente. Eu sou absolutamente adepto desse conceito de livraria independente que carrega um sentido, que carrega uma história, que carrega características bastante definíveis, que podem ser listadas. Alguns preferem outros, livraria de bairro, livraria de rua, enfim. Mas esse é de fato, um modelo de livraria, que eu acredito que seja, para pegar o seu gancho, a livraria sustentável no futuro. E aqui tem algum sentido social também, porque isso é importante. E economicamente sustentável, claro. Mas virou um chavão falar de livraria independente. Mas muito bem, da mesma forma como apoiar o comércio local
se traduz, ao fim e ao cabo, em apenas uma atitude. Eu vi alguém colocou essa pergunta aqui: como é que se pode apoiar a Blux, como é que se pode apoiar a Da Vinci, como é que se pode apoiar o Mercadinho da Esquina? Comprando nele. É só dessa forma. Quer dizer, existem outras formas que a gente gosta, de afeto, etc., mas comprando. Não adianta só torcer, porque os comércios, as empresas, as pequenas empresas, o comércio local, que gera riqueza, que fica localmente, ela gera localmente, investe localmente, precisa de compra, né? Mas virou um chavão nesse período falar em livraria independente, mesmo grandes corporações. Você sabia que a própria Amazon contribui para um fundo para as livrarias independentes? É o cúmulo do cinismo. É o cúmulo do cinismo. Então, assim, por quê? Porque é muito simpático, né? É praticamente aquelas edições daqueles Instagrams maravilhosos, né? No nível pessoal, etc. Agora, quanto aumentaram de desconto? Nada. Agora a Amazon recebe 60%. Então, isso precisa ser colocado também, precisa ser colocado. Porque não é um favor, não é tolerância com má gestão, não é tolerância com calote, não é nada disso. Mas precisa um pouco mais, todo mundo acho que precisa olhar para o seu umbigo, né? Todo mundo. Né? Eu acho também que passa um pouco também por essa conscientização do cliente, de modo geral. Porque eu acho que tem isso também. A gente está falando ali, né, de Amazon, enfim, disso tudo. E tem uma coisa mesmo também que é conscientizar o cliente, que é importante ele estar comprando aqui, que isso tem um valor, que você pode estar pagando mais caro, mas você tem um outro valor em cima disso. Então, acho que também tem que ter um trabalho de conscientização, de modo geral, com o público, né? Porque o cara fala, porra, mas eu cansei de ouvir, mas aqui tá na Amazon tá metade do preço. Eu falo, cara, sinto muito, eu não tenho nada, não posso te falar nada, vai lá, entendeu? Porque, assim, enquanto a gente ficar nesses embates que acontece, e que é natural, o cliente vai lá e tem cliente que quer comprar mais barato, simples assim, e eu entendo isso. Mas, assim, eu acho que passa também por um trabalho da gente conscientizar o porquê, por que é importante comprar na Blux, na Da Vinci, enfim, em qualquer outra livraria independente, né? Eu acho que isso é um trabalho aí, e isso se misturou um pouco também, né? O que é livraria independente, né? Quem são os independentes? Tudo isso também ficou muito confuso. Muita gente se apropriou disso também, porque, né, é bacana ser independente, seja lá o que for isso, né? Volta e meia alguém fala, mas você tem 6 lojas, você não é uma livraria independente. Fala, mas para mim a questão não é quantidade. Não é isso, entendeu? A minha questão é outra. Enfim, então acho que tem aí também, e aí eu volto àquela história que eu falei, é uma pena que a gente não consiga se juntar e conversar para ter uma campanha mesmo. Olha, é isso aqui, nós somos, né, somos livrarias independentes, estamos aqui, é importante você comprar, você está ali no Leblon, comprando Argumento, em Botafogo, enfim. Eu acho que passa muito também para a gente também se mexer nesse sentido, entendeu? De fazer um movimento para que isso aconteça. O fato, né? E aí, assim, claro, o mundo não se resume à Amazon, né? Mas a gente sabe que isso é um forte concorrente de preço, não de atendimento, não de acervo, mas de preço. Mas, assim, que eu digo, nem todo mundo está procurando preço. E aí, eu até falando, acho que a gente falou sobre isso, vendendo agora para outro público, para outros bairros que a gente não atendia, para a Zona Norte, para subúrbio, as pessoas não me perguntam de preço, elas querem um livro. Então, assim, claro, podia estar comprando na Amazon? Podia, mas esse cara está comprando com a gente. Por quê? E não está pedindo desconto. Né? E não é o cara da Zona Sul, é o cara que está lá longe, enfim, está comprando porque e não está discutindo preço, não está discutindo nada. Então, enfim, eu acho que tem várias questões aí, e eu acho que também a gente deveria se engajar mais nisso, entendeu? Nessa, né, nisso da gente explicar o que é isso, né? O que é o nosso negócio, o que é a livraria independente, por que você compra com a gente, né? Qual é o nosso diferencial.
enfim, eu acho que a gente acaba falando muito por um nicho muito pequeno. E eu vejo e vi durante esse tempo aí que é muito maior, a gente tem um público muito maior do que a gente está atendendo hoje. E que a gente pode atender melhor, né? Sim. Mas, Não, e de novo, não é um público que necessariamente queira comprar na Amazon. A gente também não pode achar que todo mundo quer comprar na Amazon, né? Não. Porque é isso, né? Não, com certeza não. Mas, assim, tem um trabalho nosso a ser feito. Eu não sei, essa questão que você fala das editoras é uma questão que eu não sei aonde isso vai dar, entendeu? Não sei onde isso vai dar. Eu acho que está todo mundo olhando para o seu umbigo, está todo mundo preocupado em pagar suas contas, o que é obviamente legítimo, mas assim, ninguém está pensando no mercado. Não existe mais essa conversa de mercado, entendeu? Acabou. É cada um pensando no seu umbigo. Isso vai dar merda, de novo. Enfim. Não, sem dúvida. Mas isso que você falou, né? Essa coisa do preço, né? Muitas vezes o preço da Amazon é igual ao da livraria, né? É importante dizer que as livrarias físicas, elas não praticam preços mais caros. Elas simplesmente praticam preço de capa, que são as editoras que determinam. Isso parece uma obviedade para muitos, mas isso é muito importante. Por quê? Eu ouvi já uma pessoa falando, eu adoro a Blux, mas pena que ela é muito cara. Eu falei, mas, né? Olha a percepção, né, da pessoa. O preço de capa determinado por cada editora, ele é definido pensando na remuneração de todas as muitas pessoas que produzem o objeto livro. Né? Inclusive o livreiro. Né? A gente sabe que o varejo, em geral, e o varejo de livros não é diferente, o comércio de livros, fica com uma parcela bastante pequena. A margem, em razão dos custos de ocupação, de operação, é muito pequena. Mesmo a margem da editora é um pouquinho maior, mas a editora arca com encalhe, a editora paga os direitos autorais, é evidente que o autor recebe, etc., mas não é tão maior assim. Mas no livro, quantas pessoas são remuneradas, né? São remunerados o capista, o tradutor, o revisor, etc., etc., o trabalho intelectual, enfim, são feitos adiantamentos e tudo mais. O preço de capa é pensando em tudo isso. Quando você começa a achatar isso e dizer que livro você se produz de qualquer maneira, inclusive com autopublicação, é igual a um livro que demanda ali 10 anos de trabalho, que demanda, sei lá, revisões e copydesk, sei lá o quê, muitos profissionais capacitados e formados nisso, aí você entra com um nivelamento absoluto por baixo. Né? Então, na Da20 não tem livro mais caro, na Blux também não, tem livros com preço de capa. E a gente tem promoções também, a gente negocia promoções, etc., mas com o fornecedor compondo, né, que está em estoque, em excesso, etc., tem bons livros em promoção. Então, essa coisa de que sempre o livro é mais barato na Amazon também é uma mentira, porque eles calculam muito bem, eles são uma ciência muito grande. O que acontece é que essa visão maniqueísta também começa a equivaler à importância de uma livraria, por exemplo, como a sua, que está em vários pontos, que tem um trabalho de livreiro, que tem acervo, que investe em pontos que uma grande rede não investiria, por exemplo, etc. É igual ou é inferior àqueles sites que a gente conhece, por exemplo, na Amazon, que vendem livros que são marcas aleatórias, que entram com uma política, por exemplo, de dar 30% de desconto em tudo. E eles só compram, e eles pagam em dia. Eu pergunto, muito bem, está entrando no faturamento das editoras aquilo. Agora, o que se pensa, né? Onde vai se chegar dizendo para o consumidor que um livro de R$70 custa 50. Onde se vai chegar? A gente já viu isso. A resposta está aí no nosso próprio mercado. O preço do livro está super defasado. Um livro hoje que custaria 69 custa 39, porque houve um rebaixamento num determinado momento, enfim, em determinado contexto lá. E a gente se ressente disso também, os livreiros, a gente sabe, né, na nossa margem. Eu queria comentar só mais uma coisinha aqui, que por outro lado, viva as nossas bolhas também, né? As nossas bolhas. Porque a gente
tem um horizonte, enfim, procura ter um horizonte, dialogar e ver e acessar, enfim, outras visões, tudo, mas a gente tem clientes, né? E aí vai um pouquinho de esperança, né? Nesse momento que a gente tem tanta destruição e tanto ódio e tanta coisa ruim, a gente vê como tem leitores. Como tem leitores, muitos com uma barreira de acesso econômico, e sempre dizendo que a gente tem consciência que livraria é um espaço ainda de exclusão social no Brasil, o acesso ao livro, muitas pessoas não acessam ao livro por conta da barreira econômica, mas como tem leitor, e comento isso porque ainda anteontem, um conhecido comentou de que hoje as pessoas não leem. Eu questiono isso. Eu acho que parte também de uma visão idealizada do passado, né? A gente olha as listas dos mais vendidos, do JB e etc., e você tinha lá Grande Sertão Veredas e não sei o quê, e Jorge Amado e etc., mas aquilo retratava justamente a exclusão, né? A falta de acesso, né? Hoje as pessoas reclamam, o livro de autoajuda, o juvenil, etc., mas em algum momento o acesso se ampliou. Agora você vê que diminuiu e começaram a entrar determinados livros que a gente gosta e vende, nós especialmente somos especializados neles, mas isso indica uma barreira no acesso, né? Quer dizer, um afunilamento de novo. Mas tem muita juventude, tem muita gente lendo, tem muita gente que quer ler, né? Eu sempre, quando falo assim, porque o jovem não lê, eu falo, peraí, você está falando de que jovem? Né? Porque eu tenho experiências na livraria que eu fiquei, assim, a gente teve uma experiência ano passado, retrasado, da Marina Colasanti, que fez um evento com a Vera Holtz na livraria, tinham 200 jovens leitores. Então, assim, que jovem é esse, né? Essa coisa, não, porque as pessoas não estão lendo, porque o jovem não está lendo. Enfim, eu acho que também, assim, de que a gente está falando, né? E, assim, durante esses meses aí que a gente está fechado, e, né, eu atendendo pelo WhatsApp, acredito que você também, eu fiquei muito surpresa, assim, foram surpresas muito positivas, porque talvez até porque, para mim, eu tenho um pouco voltado a me aproximar de novo da coisa do atendimento, do público, que eu acabei me afastando um pouco. Mas, assim, surpreendente, a qualidade do que se está lendo, isso para mim me chamou muito a atenção, e assim, muita gente, eu acho assim, teve início da pandemia, as pessoas, né, todo mundo meio assim e tal, ninguém conseguindo meio que ler, mas agora, de um tempo para cá, a minha percepção, assim, que as pessoas estão muito ávidas pela leitura, e lendo coisas muito boas. Isso, principalmente, eu acho que isso para mim, claro, eu já tinha percepção disso da livraria, mas assim, realmente, eu acho que a gente está tendo mais qualidade na leitura, né? E eu acho que, de novo, está tendo um público aí que está vindo com tudo, está vindo, não é um público que tem grande poder aquisitivo, mas é um público que quer comprar e quer comprar coisa boa, e quer ser atendido, e ele quer curadoria, né? Ele quer entrar numa livraria e se identificar com aquilo ali. Eu acho que a livraria hoje, que não tiver uma cara, que não tiver uma postura, que não tiver eu acho que ela não vai morrer, mas eu acho que ela está fadada a sumir. Porque eu acho que você tem que dizer o que você está ali, o que você veio. Né? Assim, é importante agora, eu acho que a livraria, de alguma forma, se posicionar, seja qual for a posição dela. Mas eu acho que aquela livraria meio sem, sabe assim, você não sabe muito bem o que ela é, você não entende muito bem o que ela é. Eu não sei, eu acho que esse público está muito mais exigente com a livraria, né, com o espaço da livraria. O que eu acho isso muito bom. Assim, eu acho que a gente tem um público aí que tem um potencial enorme ainda para a gente atender, né? Eu acho que isso é muito, muito legal, assim. Sim. Mas, compartilho. Eu acho que tem muita coisa aí para a gente ainda trabalhar, apesar de tudo isso, mas, de novo, né? Quem essa coisa de que as pessoas não estão lendo, que os jovens não estão lendo, enfim, esses clichês, eu
eu repenso muito isso, porque não é o que eu vejo. É claro que a gente ainda está falando de uma parcela pequena, Sim. mas Sim. é o que a gente tem agora, nesse momento. Dentro dessa parcela pequena, eu acho que está tendo uma qualidade de leitura muito maior do que há um tempo atrás. Sim. Isso realmente é muito bacana, né? E eu acho que o desafio para uma livraria independente, para uma livraria de rua, é que esses leitores, né, potenciais, ou leitores que já, enfim, frequentam eventualmente uma loja de rede ou estão na internet, encontrem as livrarias, né? As livrarias pequenas não têm poder de financeiro para investir em marketing, se tornar conhecidas, dizer que basicamente que elas existem, né? Que elas estão ali, etc. Muitas vezes, muitas pessoas, eu recebo muito aqui ainda mais, porque eu estou no subsolo, a livraria está há 62 anos no mesmo local, mas todo dia vem gente, eu não sabia que tinha essa livraria aqui. Então, assim, esse desafio de se tornar conhecido. E aí, bom, aí você vai oferecer o que você tem de melhor, a sua história, a sua personalidade, o seu acervo, os seus livreiros, etc. Então, esse encontro se possibilita, principalmente para quem teve anteriormente uma experiência frustrante de livraria. Aquela livraria Sim. onde você encontra os mesmos livros sempre, das mesmas editoras, com as mesmas quantidades de pilha, né? Aquele atendimento muito burocrático também, né? E de repente você encontra uma loja, bom, nunca vi esse livro na vida, né? A relação dos livros, né? As conversas que surgem, a agenda de eventos também, que é fundamental, enfim, tudo isso pode tornar, né, potencialmente esse frequentador um cliente Eu acho habitual. que é personalidade, né, Daniel? É a personalidade de cada livraria. Eu acho que isso é muito importante, assim. Que eu falo, acho que a livraria que hoje ela não se posiciona, não no sentido político, mas no sentido do que ela quer ser. Ela se perde, entendeu? Porque eu acho que é fundamental você entender o que é a Da Vinci, o que é a Blux, e que também não é a mesma coisa, porque é independente. Né? Porque também não pode achar que você vai entrar em todas as livrarias independentes e elas vão ser iguais, porque são independentes. Então, assim, a experiência da Blux é diferente da experiência da Da Vinci. E ambas as experiências são incríveis. Então, eu acho que essa coisa da pessoa entender a personalidade de cada livraria e se identificar, e ela vai se identificar com o que ela gosta. Eu acho que é muito importante também, nesse sentido de não padronizar essa coisa da livraria independente, né? Não somos todos iguais, né? Sim, temos os mesmos ideais, sei lá, mas somos diferentes, né? Porque senão a gente vira uma cadeia de livraria independente, né? Sim, E não é isso. Então, acho faz que sentido, né? a divulgação disso, a divulgação da gente, sempre acho que a gente nunca, eu não acredito que a nossa divulgação do nosso negócio, eles viria botando dinheiro, fazendo marketing, eu não acho que é isso, acho que, e de novo, assim, saber para quem a gente quer falar também, né, acho importante saber qual o tamanho que você quer ter e para quem você quer falar, porque senão você sai atirando para tudo que é lado e também não quer dizer nada, você não está agregando nada a isso, né? Então, o público eu acho que tem que entender também a personalidade de cada livraria, qual é a experiência, né, de cada livraria, e vai se identificar, né? Então... que é, na verdade, um ideal, um objetivo, assim, que eu sempre tive em mente na Da Vinci por um lado, você ter uma livraria nas suas, enfim, nos seus pilares profunda, né, que consiga dialogar de uma forma mais profunda, mais profunda, de fato, né, com seus clientes. Então, aqui a gente tem principalmente ciências humanas, a literatura, embora tenha todas as áreas. Mas, ao mesmo tempo, não ser, com todas as limitações estruturais que a gente tem do país que a gente vive, do acesso, né, econômico, tudo isso que a gente já falou aqui, que não seja o máximo possível, que não desperte medo, né? Que não seja intimidadora, né? O que já é
naturalmente para a maioria das pessoas, né? Sim. Eu lembro de um relato de um amigo, né, que eu fiz aqui no Rio. Ele, logo no início, né, falando sobre a reforma da Da Vinci, etc., ele falou que quando ele era adolescente, e ele era um estudante, enfim, ele tinha medo de entrar na Leonardo da Vinci, né? Porque a Leonardo da Vinci são séculos, décadas, né? De tradição. Tem que ser muito inteligente para poder entrar, muito né? Inteligente, Então, é como aquele livro que você carrega debaixo do braço, né? Um Joyce, né? Você não leu, mas assim, você já adquire aquela fama. Mas eu acho que esse né? E esse é o nosso, deve ser sempre o nosso sonho e é o nosso drama como país, né? Como nação, né? Porque a leitura, você pode ter uma livraria altamente comprometida com a sua qualidade, digamos assim, né? Naquilo que na sua opção, né? Nos seus focos, né? Focos de acervo, enfim, na sua agenda de eventos, em como ela como ela estrutura a sua identidade, mas ao mesmo tempo ela ser de massa, né? Mas aqui no Brasil, por conta da nossa desigualdade, por conta da concentração de renda, do acesso à educação, naturalmente a gente tem um comércio elitista, né? Então acho que enquanto a gente não resolve esses problemas estruturais, eu acho que uma missão é diminuir o máximo possível, né? E alguém falou aqui, eu acho que foi a Cláudia, sobre a FLUP, né? Você tem a experiência com a FLUP, né? Eu acho que é uma das iniciativas, né? Nesse sentido. Sim. Eu acho que essa coisa dos eventos na livraria, isso foi uma coisa que eu vi muito acontecendo na Blux, assim. Os eventos, eles permitiram um outro público frequentar a livraria, porque não era um público que estava indo obrigado a comprar alguma coisa. Então, eu acho que essa experiência do evento dentro da livraria, eu acho que isso ampliou muito a questão do público. Então, outro dia eu estava conversando com uma menina da Maré, pelo WhatsApp, ela começou a comprar e tal, fazendo agora pedido pelo WhatsApp, a gente começou a conversar da Maré e tal. E ela falou, Elisa, a Blux foi a primeira livraria que eu entrei e me senti bem. Não me senti que eu estava num lugar esquisito, que as pessoas estavam olhando para mim. Eu falei assim, mas você foi na Blux? Eu fui num evento, eu não me lembro qual era o evento e tal. Então, assim, eu acho que essa coisa dos eventos, dessa coisa de trazer, permite também, a gente está permitindo também a gente trazer para perto um público que talvez não frequentasse a livraria sem esse estímulo, né, dos eventos. Então, acho que isso é um diferencial importante para as livrarias, para atingir esse público, porque é o que eu falo, eu acho assim que a livraria, de novo, está falando sempre para o mesmo público. O meu desafio como é que eu trago um público novo para a livraria? Né? Como é que eu vou trazer esse público? Porque eu digo assim, clube de leitura é muito bacana, né? Uma coisa que cresceu muito, que a gente tem clubes enormes, tem Leia Mulheres, tem dia que tem 80 pessoas, mas, de novo, a gente está falando para quem lê, né? As pessoas estão ali porque elas são leitoras. E eu estou sempre, eu fico sempre pensando como é que a gente fala dentro da livraria para não leitores, né? Porque a experiência da FLUP, que é uma experiência fenomenal, a gente está indo ao encontro do público, né? E o desafio para mim é como é que eu trago esse público, como é que essa moça da Maré volta e mais um, e mais um, e mais um, e que permite que essas pessoas frequentem a livraria, sem o medo, né, de estar dentro da livraria. Então, eu acho que esse é o melhor ganho que a gente faz, que a gente tem no nosso trabalho de livraria independente, é permitir que essas pessoas frequentem e entrem dentro da Blux, da Da Vinci, se sentindo pertencendo, sem se sentir estranhas ali naquele lugar. E eu acho que a grande questão é trazer essas pessoas para dentro da livraria. A experiência da FLUP, da FLI Araxá, eu faço muito evento, eu estou sempre... Milton Nascimento, eu vou onde o povo está, a gente monta a livraria em qualquer lugar. Mas o que são coisas maravilhosas, mas assim, como é que eu trago esse povo para depois, para dentro da livraria? Né? Como é que a gente consegue que essas pessoas comecem a frequentar? E talvez essas pessoas vão comprar um livro ou outro, mas assim, para mim não importa, eu quero elas ali dentro, porque, né, para mim, importante
é estar com gente dentro da minha livraria. Eu não vou fazer nada com a livraria vazia. Então, assim, esse trabalho, né, que a gente tem feito, que eu acho que é super importante, e eu não vejo tantas livrarias, porque assim, a livraria tinha aquela tradição de fazer lançamento de livro. Eu sempre falo, porra, isso aqui é casa de festa, né? O cara aluga a casa de festa, faz o lançamento de livro e vai embora. Sim. E para mim, a minha experiência foi essa. Quando eu abri a Brooks, ninguém queria fazer festa na minha casinha. Todo mundo achava que minha casa não tinha nada a ver, não conseguia uma livraria, uma editora para fazer lançamento de livro. E aí eu falei, bom, vou brincar eu sozinha, vou fazer eu as minhas festinhas aqui dentro de casa, e comecei a fazer os eventos, até porque eu vinha de produção de evento, né? E naquele momento, as livrarias não faziam evento. O evento da livraria se resumia a lançamento de livro, mais nada. Então, assim, eu acho que esse papel de construir essa agenda, de trazer esse público diferenciado, é a gente que está fazendo. A gente que eu digo, nós, livrarias independentes, né? Que é uma coisa muito importante. Assim. É um trabalho que a gente tem feito, importante, que eu acho que é por aí também, né? Essa continuidade, né? E você vê como são as coisas, né? Se você não grava evento, imagina uma livraria que fica no centro, no subsolo, né? Deveria haver uma distribuição, do meu ponto de vista, né? Com uma ideia, né? De mercado, enfim, exatamente do que a gente falou, né? Uma ideia, enfim, de mais longo prazo, né? Pelo menos de uma distribuição proporcional, né? Ou minimamente proporcional, né? Eu não digo ao faturamento, porque caso nesse sentido, por exemplo, a Da Vinci não receberia eventos, mas assim, a importância, a relevância, né? Enfim, o papel, enfim, pensar um pouco isso. Mas não vem evento, então esse discurso de livraria independente vai por água abaixo, porque simplesmente todos os eventos vão sempre para as mesmas livrarias. Tem livraria que morre, né? Livraria que entra em recuperação judicial, aí é deslocado para outra. Aí é tudo deslocado. Não sobra, sim, por exemplo, um. Né? Então, esse desafio eu enfrentei aqui também, enfrento ainda, né? Mas como eu não gosto também embora eu goste de reclamar, como estou reclamando agora, não gosto de ficar me lamentando muito, mas ao contrário eu não fiz eventos, assim como você faz muito bem, externos, mas eu tenho uma agenda de eventos própria aqui, 90% sim, própria. Não gosto também de fazer sessão de autógrafo, quer dizer, gosto de fazer, mas acompanhar de debate, de mesas, enfim, a gente tem feito muitas, aí uma média de 150 por ano. Agora, se eu ficasse sentado esperando essa distribuição, essa consciência, né, a famosa conscientização, eu não teria nenhum evento aqui, teria 5 eventos no ano. Então, a gente, de fato, tem que criar a nossa agenda com a nossa cara, e isso foi muito estimulante, assim, porque eu acabei criando uma identidade, uma linha aqui, eventos seriados também, que trouxeram um resultado e construíram o público ao longo desses anos aí muito sólido, né? Muito mais do que, eventualmente, eu ter uma sessão de autógrafos mais vitaminada, que não teria muito a ver com o meu perfil. Né? Então, isso é bastante importante. A Cláudia falou aqui, a Mari falou de livrarias em comunidades, ou círculos de leitura, clubes de leitura, né? Essas livrarias pudessem promover, né? Eu acho que, não sei a opinião da Elisa, é uma questão de recurso, de fato, né? Clubes de leitura, de recurso, né? Eu tento fazer isso, né? Algumas iniciativas um pouco parecidas com isso, aqui na própria livraria, né? Mas eu não tenho recursos muito para me expandir enfim, para fora, né? Para ter essas iniciativas. O que a gente faz algumas doações, parcerias, enfim, eu fiz com o Movimento Sem Teto no ano passado, tenho ainda um apoio junto a eles, e também quem estava montando uma biblioteca, agora eu estou lembrando recentemente, eu até tenho que mandar uns livros para eles, é o pessoal lá do Alemão, do Raul Santiago, enfim. Enfim, tem iniciativas que a gente pode colaborar, mas as editoras, eu diria que tem mais poder de fogo para isso. Né? Porque eu também tento, na verdade é isso, as editoras, esse na verdade é muito mais um papel das editoras, porque o livro não é nosso, é deles, né? Então, para a gente fazer qualquer movimento nesse sentido, a gente precisaria que as editoras entrassem junto, né? Mas eu acho que, assim, eu tento
muito tá... eu não tenho questão em montar livraria em lugar nenhum. Eu, de fato, já montei desde vagão de trem até, sei lá, enfim, sei lá, não foi Cidade de Deus, foi quase. Então, assim, porque eu acho mesmo que é a obrigação da gente poder ir aonde o público quer. Agora, passa por logística, passa por muitas questões, né? Não é uma coisa simples. Mas da minha parte, eu acho que isso está no meu DNA, assim. Desde que eu me entendo por Blux, a gente vai a qualquer lugar. E eu vou te falar que é a qualquer lugar mesmo. Já montei livraria nos lugares mais esquisitos possíveis, assim. E sempre foi muito bacana, foram experiências maravilhosas. Mas eu acho que, assim, de novo, eu acho que o papel da gente também é trazer, poder trazer as pessoas para dentro da livraria. Né? Assim como você, a gente faz eventos durante o ano inteiro, tem semanas que a gente tem evento todo dia. E, assim, dos mais variados tipos de evento, o que é muito legal, porque dos mais variados tipos de público, né? Mas, assim, sim, a minha experiência também, essa coisa com as editoras, eu consegui botar pessoas falando na minha livraria que não foi via grandes editoras, foi via nós. Então, eu botei de Caetano Veloso, de Jamila, sei lá, essas pessoas que são inacessíveis para uma livraria menor, a gente já botou todo mundo falando lá na Blux. Então, assim, também passa por outros caminhos. A gente não depende da editora para que a gente ponha uma pessoa para falar na nossa livraria. Mas isso é um trabalho de construção, de fato, que a gente vem fazendo, né, há muito tempo. E cada vez mais, de novo, a gente vai voltar na mesma questão da relação da gente com as editoras. Porque eu não estou mais dependendo da editora para fazer lançamento de livro. Eu vou lá, falo com o autor e eu vou bolar, eu vou fazer, eu vou convidar. Então, assim, não sei aonde a gente vai... Enfim, como é que a gente vai estabelecer essa relação, né, com as editoras? Eu acho que a gente vai ter que repensar isso, reconversar com todo mundo, né? Qual é o papel de uma editora grande como a Record, a Companhia, enfim, a Rocco nas nossas vidas, né? Como é que é essa relação, né? Sim. Enfim, eu não sei, eu não tenho resposta, não. Acho que ninguém tem essa resposta. Eu só acho que a gente está caminhando para um lugar bem, bem esquisito, né? Bem ruim. Mas a gente, eu acho que está fazendo o nosso papel, viu, Daniel? Sinceramente, eu acho que a gente está fazendo o nosso papel. Tá sim. Eu acho. E assim, eu não tenho dúvida, a gente está com uma campanha Blux Resiste na benfeitoria, por conta de estar com todas as lojas fechadas. E assim, eu estou há 5 meses com todas as lojas fechadas e não demiti absolutamente nenhum funcionário. Eu tenho 30 funcionários. Não é fácil, assim, não tem sido fácil, até porque eu ainda vou continuar com lojas fechadas. E assim, hoje a gente tem 500 pessoas, literalmente 500 pessoas, já participando da campanha. Isso para mim é um retorno lindo, porque eu não estou falando de 20, 30, estou falando de 500 pessoas em 3 semanas. Ainda falta bastante para a gente poder chegar aonde eu preciso, né? Onde a gente precisa, mas assim, esse retorno para mim é o retorno de um trabalho de vida inteira, porque você ter 500 pessoas ali participando de uma campanha de benfeitoria, independente de quanto a pessoa está botando ali na campanha, ela está participando, ela está entendendo a importância disso, né? Temos 2 minutos aqui. Se você puder dar o endereço lá. Está aqui, benfeitoria.com, Blux Resiste. Blux Resiste. A gente ainda está ali com 70% da nossa primeira meta. Precisamos muito, muito de ajuda aí de todo mundo. Certo. Não quero roubar o tempo. Perfeito. A live vai ficar disponível aqui no perfil do Espaço Afluentes, que hoje a gente está invadindo aqui, né? Vamos gravar agora na sequência. Compre na Blux. O endereço, o eletrônico da Blux é blux.com.br. Blux.com.br, Da Vinci. leonardodavinci.com.br. Já está esgotando tempo aqui. Muito obrigado a todas e todos. Obrigada, gente. Obrigada, Daniel. Até a próxima. Eu vou gravar aqui. Até a próxima. Beijo. Tchau. Obrigado, Afluentes.